Olá, gente. Hoje eu vou falar a respeito do uso medicinal da cannabis sativa ou da maconha. Tá? Bom, em primeiro lugar, o que é isso, né? A cannabis, ela tem várias plantas, né? Não é só a sativa que produzem essa substância, né? E ela, como todas as substâncias fitoterápicas, como todas as plantas, ela é um composto de multiquímicos. Ela não é uma única substância, como quando você compra um remédio que é produzido industrialmente, que tem uma única substância química que vai ter um único efeito. Tá? E dentro dessas várias compostos que tem, você tem dois principais. Você tem o canabidiol e você tem o THC, que é o tetrahidrocannabinol. Tá? Esses dois são os elementos que vão dar as propriedades químicas, que vão dar os efeitos medicinais e também os efeitos psicotrópicos dessa substância. Tá? O THC é o responsável mais pelos efeitos psicotrópicos. O canabidiol tem um efeito muito menor nesse sentido. Tá? E aí a gente está nessa discussão porque recentemente foi aprovado no Brasil o uso dessa substância para fins medicinais. E porque há muitos anos se tem uma discussão de uma série de grupos que acreditam que a maconha deve ter o seu uso liberado para uso recreativo, né, como uma droga de recreação. Tá? Ela pode ser usada, ela é usada sim como uma droga de recreação, como uma droga de abuso e também como uma droga de dependência. Eu vou falar a respeito disso em seguida. Tá? Bom, as principais indicações do uso da maconha, tá? Elas são, eu vou comentar quais são. Tá? Então, a principal que tem mais robustez científica é o uso dentro da esclerose múltipla. Mas não é dentro da esclerose múltipla para tratamento da doença em si, e sim para tratamento dos alguns sintomas constelares que eu chamo, alguns sintomas que a pessoa pode ter. Quais sintomas? O principal deles é a espasticidade. Espasticidade é uma rigidez muscular. Então, quando você faz um movimento com o braço ou com a perna, você deve contrair um músculo e deve relaxar o músculo antagonista. Quando você faz este movimento, você contrai este músculo e relaxa esse músculo antagonista. Então, o relaxamento da musculatura oposta ao movimento é essencial para um movimento fluido, né? E a espasticidade é uma alteração que impede este relaxamento. A pessoa anda de uma maneira meio robótica, com uma dificuldade de fazer os movimentos, como se ela tivesse madeiras prendendo a movimentação dela. Tá? Além da espasticidade, dentro da esclerose múltipla, tem estudos bastante interessantes para o controle da dor crônica, para o controle dos espasmos musculares e algumas com uma capacidade, um poder científico menor para alterações de sensibilidade, formigamentos. Tá? Além da esclerose múltipla, você tem uma indicação bastante precisa em pacientes com epilepsias refratárias às medicações antiepilépticas. Tá? Além da epilepsia, você tem o uso na síndrome de Tourette, que é uma síndrome em que o paciente tem a repetição de tiques complexos. A gente tem aí uma série de referências literárias no cinema, de pessoas que têm tiques que às vezes ficam até bastante engraçado, mas que para a pessoa aquilo é um sofrimento, né? São tiques bastante repetitivos e complexos, né? Você tem o uso da maconha numa doença chamada Corea de Huntington, que é uma doença que a pessoa tem movimentos involuntários, são movimentos amplos, assim, espasmódicos, né? Arritmados. Você tem a aprovação também do uso da maconha em que a gente chama de sintomas motores do tratamento da doença de Parkinson. Então, a doença de Parkinson, algumas medicações podem dar uma alteração de movimentação involuntária. Eu brinco que é uma espécie de uma dança que a pessoa faz. Ela faz um movimento ritmado com uma perna ou com o braço, às vezes pode ser até com a cabeça. Tá? Existem alguns estudos também para o uso no autismo. Tá? Tem também uma outra doença que é a distonia cervical, que é uma doença bastante rara. E, enfim, a gente tem algumas indicações aí. Tem uma série de doenças que foram estudadas e que não foi realmente comprovada a eficácia. Né? Então é importante a gente saber que não é uma panaceia, não é uma resolução de tudo, mas que é uma substância química que tem efeitos no nosso organismo e que isso pode ser usado de uma maneira positiva.
Então, a maconha como uma droga de recreação ou de abuso, né, ela tem os efeitos, né, e o efeito dela no sistema nervoso central, algumas pessoas perguntam, é um estimulante, é um depressor do sistema nervoso central? Na verdade, ela entra na categoria dos deturpadores da consciência. Então, ela não é um alucinógeno, mas ela altera um pouco a percepção dos seus sentidos a respeito, né, os sentidos que você capta do mundo. Tá? Então, ela tem esse efeito e ela tem um efeito de relaxamento, que é por isso que algumas pessoas classificam ela como depressora do sistema nervoso central. Né? Ela não é uma depressora, mas ela potencializa quando ela é usada junto com o álcool. Então isso é bastante perigoso, porque ela potencializa o efeito depressor do álcool por uma sinergia química. Tá? Então as substâncias, quando você vai tomar uma medicação, você tem algumas medicações que não podem ir juntas porque elas causam uma interação medicamentosa e ela causa um terceiro efeito, né? Ou potencializa um efeito de uma segunda substância, ou corta o efeito de uma segunda substância. Então isso é importante da gente saber para o uso junto com o álcool, que realmente é perigoso, não é recomendável, porque pode aumentar muito a capacidade depressora do sistema nervoso central, né? Além do que o uso junto com outras medicações. Então ele induz uma enzima no nosso fígado que chama P450. Isso vai levar à diminuição de vários níveis de medicamentos. Se você está tomando alguma medicação, isso pode levar a uma série de efeitos aí que precisam ser avaliados caso a caso, mas que muitos deles são imprevisíveis porque a gente não tem estudo de tudo isso. Tá? Além disso, ele tem um efeito de um relaxamento. Né? E então ele foi muito estudado na possibilidade dele ser usado como um ansiolítico, um remédio que diminui a ansiedade. Tá? E uma coisa que eu observo com certa frequência é pacientes que usam a maconha como uma medicação para ansiedade. Pessoas que têm mais ansiedade, que são agitadas e que quando usa eu relaxo, eu fico tranquilo. Tá? Então aí eu tenho um recado importante. Tá? Se você está usando a maconha como uso ansiolítico, você tem medicações muito mais eficazes, né? E com muito menos efeito colateral, com muito menos risco. Tá? Então ela não deve ser usada para isso de hipótese nenhuma. Né? Por que ela não pode ser usada? Além do que ela tem esses efeitos, ela não é uma droga que tem essa função propriamente dita, tá? Ela tem este efeito, mas ela não tem essa função, né? Ela leva a uma síndrome de ansiedade crônica. O uso crônico da medicação aumenta a ansiedade, é como se o seu corpo gerasse mais adrenalina para produzir aquela ansiedade, para pedir aquela substância que vai diminuir aquele efeito, né? Então tem um efeito rebote. E também o uso excessivo pode levar a uma chamada síndrome de pânico medicamentosa, né? É o que o pessoal chama aí de bad trip, uma coisa que dá realmente uma liberação muito grande de adrenalina, com sensação de morte iminente, com falta de ar, uma série de sintomas aí, que aí realmente tem que levar ao pronto-socorro para ser medicado com os antídotos para isso, se acontecer. Tá? Bom, os efeitos, e aí tem uma grande pergunta, né? Os efeitos, as pessoas já conhecem muitos dos efeitos, mas e maconha faz mal ou não faz mal? Né? Tem uma série de músicas, de coisas que falam que é uma coisa natural, então que não pode fazer mal, né? Mas como eu falei, é uma substância química. E tem as suas indicações, mas tem também os seus malefícios. Tá? E aí isso serve tanto para o uso como droga recreativa, quanto para o uso medicinal, que a gente tem que tomar esse cuidado. Tá? Então, quais que são os grandes riscos e os grandes perigos do uso da maconha? Ela tem um efeito de diminuição da força das sinapses. Tá? Então, tem vários estudos em adolescentes, em pessoas menores de 18 anos, mostrando que ela diminui a capacidade de concentração, ela diminui a memória, ela diminui o que a gente chama de fluência verbal, que é a velocidade com que a pessoa consegue falar, chamar as palavras no cérebro, tá? E que ela diminui o QI das pessoas, dos adolescentes que fazem uso, quando eles estão na fase adulta, elas diminuem em 20 pontos o QI.
20 pontos é coisa pra caramba dentro de um QI, gente. Assim, diminui 20% quase a capacidade cognitiva como um todo. Então, o uso de adolescentes é algo extremamente perigoso. Além disso, é importante comentar o uso nas mulheres gestantes ou lactantes, porque essa substância vai para o feto e também causa os mesmos efeitos que eu acabei de comentar. Então isso realmente é bastante perigoso. Tá? Uma discussão a respeito se altera ou não a capacidade de direção, sim, altera os reflexos. Né? A gente já tem alguns estudos que comprovam isso também. Tá? Para finalizar, eu queria comentar a respeito da psicose. Né? Então, a maconha é uma droga que ela predispõe o surto psicótico em pacientes que têm uma predisposição ou que têm a esquizofrenia latente. Tá? Então, este é o motivo pelo qual ganhou-se a fama de que ela causava loucura, de que ela, na verdade, ela desencadeia em pessoas que já têm a predisposição, mas é claro que muitas das pessoas não sabem se tem ou não. Tá? Então, isso realmente é algo que precisa ser levado em consideração. Tá? Então, para finalizar, realmente, essa indicação de que se foi uma indicação médica para você, né, que você faça, que você tenha esse entendimento da vantagem de que você use a maconha medicinal. Tá? Porque além de que você não vai estar alimentando aí o sistema de tráfico, né, o sistema de criminalidade, né, você não sabe a origem da substância se você não comprou ela registrada na Anvisa, uma origem medicinal, né? Porque muitas substâncias são misturadas. Eu já tive casos de pessoas que tiveram intoxicação de metais pesados com o uso de drogas, né, de procedência desconhecida. Além do que, você pode ter a contaminação por fungos. Né? Na maconha existe uma alta taxa aí de aspergilose nessa maconha, então o uso medicinal, apesar de que você tem que fazer um registro na Anvisa, você tem que solicitar e muitas vezes o preço acaba sendo salgado, isso é algo que realmente é uma medicação e que a Fiocruz está fazendo um projeto para que tenha uma produção nacional, para que isso seja mais barateado, né? E era isso que eu queria dizer para vocês hoje. Se você tiver alguma pergunta, coloca, eu vou tentar responder, tá? Se você acha importante, compartilha o nosso vídeo, dá o seu like, você ajuda o nosso canal. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Um abraço e até a próxima.